Olá, seja bem-vindo a esta Yoga Meditation. O propósito dessas meditações profundas e muitas vezes longas é colonizar o seu corpo e mente com o entendimento de que eles são a pura consciência e expurgar desse corpo e mente a sensação de ser algo sólido e separado. Então, aproveite essa jornada. Às vezes, durante a meditação, eu irei mudar algumas palavras, adaptar algumas frases ou trazer frases próprias para a complementação do trabalho. Mas apenas renda-se a este vazio, este desconhecido, amoroso. Veja claramente que a nossa experiência primária é estar ciente, ou a consciência em si. Estar ciente, ou a consciência em si, é o ingrediente primário e essencial de toda a experiência. Nenhuma experiência em particular, isto é, nenhum pensamento, sensação, percepção em particular é essencial para a experiência. Essencial é aquilo que está sempre presente, e os pensamentos e sensações e percepções aparecem e desaparecem, mas a experiência permanece presente. A consciência em si, ou a experiência de estar ciente, é o único elemento da experiência que está sempre presente. É o pano de fundo ou o substrato sobre o qual toda a experiência atua. Quando digo que estar ciente ou a consciência em si é a nossa experiência primária, quero dizer que há um nós ou um eu que tem a experiência de estar ciente. E nesse sentido, a frase é enganosa. Eu não é uma entidade que tem experiência de estar ciente. Eu é a experiência de estar ciente, ou a consciência em si. Dizer eu estou consciente chega a ser um pouco contraditório. A consciência está consciente. Eu não posso tomar posse como um eu separado, pois eu, como um eu separado, sempre velo a consciência. Então, quando dizemos que estar
ciente ou a própria consciência é a nossa experiência primária, o que realmente queremos dizer é que estar ciente ou a própria consciência é a experiência primária da consciência. Não é a minha ou a sua experiência primária. É a própria experiência da consciência que ela tem de si mesma. Antes que a consciência esteja ciente de qualquer coisa, ela está simplesmente ciente de si mesma. Ela está simplesmente presente e ciente, sem estar ciente de qualquer coisa. A simples consciência da consciência de si mesma é a experiência que brilha em cada uma de nossas mentes finitas, como o conhecimento eu sou ou eu estou ciente. Em outras palavras, cada uma de nossas mentes finitas tem acesso à sua realidade essencial por meio da experiência eu sou ou eu estou ciente. É por isso que o primeiro estágio do caminho espiritual envolve esse rastreamento da atenção do que estamos cientes para a experiência de estar ciente em si. Então, ao invés de estarmos prestando atenção em algo específico, nos primeiros estágios nós trazemos a atenção para a própria atenção, ao invés daquilo que a atenção está focada. Agora, quando eu digo o rastreamento da atenção, não quero dizer que a experiência de estar ciente ou a própria consciência possa ser encontrada como um objeto de nossa atenção. A experiência de estar ciente é o sujeito ou a fonte da atenção, o que às vezes é chamado de rastreamento da nossa atenção é mais como um recuo, um relaxamento, um repouso do foco de nossa atenção dos objetos. Poderíamos dizer: sinta a presença da consciência no fundo de toda a experiência. Novamente, isso não está totalmente certo, porque a consciência nunca pode ser sentida, mas dentro das limitações da linguagem é algo legítimo de se dizer. Ainda mais preciso seria simplesmente dizer: seja conscientemente esta presença no fundo da experiência, ou este campo consciente no qual a experiência aparece.
Deixe a sua mente relaxar de volta nisso. Deixe a sua mente repousar e afundar cada vez mais em sua própria fonte de simplesmente estar ciente. Observe que absolutamente nenhum esforço é necessário para ser a consciência que essencialmente somos. Toda a experiência surge neste campo da consciência. Toda a experiência é conhecida por ela e é feita dela. É a própria consciência que assume as formas de tudo o que aparece dentro dela. Assim como a própria tela assume as formas de todas as imagens que aparecem nela. Antes do surgimento da experiência, a consciência é um campo vazio de infinitas possibilidades. Como não tem nome ou forma própria, tem a capacidade interna de assumir a forma de todos os nomes e formas. Como a tela é incolor, pode aparecer em qualquer cor. Como a natureza essencial da consciência é vazia de todos os nomes e formas, não há divisões dentro dela. É um campo indivisível e sem emendas. Como tal, é dito que é infinito, isto é, não finito. Qualquer coisa que seja finita deve ter uma borda, uma aresta, um nome, uma forma. Deve ser limitada. O campo vazio da consciência é sem nomes ou formas, sem limites. Existe como é, portanto, é dito ser infinita. A razão pelo qual eu tenho cuidado de explicar de forma experimental o que a palavra infinito significa é para que não pensemos, a consciência infinita, isso soa incrível, eu nunca poderia saber disso. É para deixar claro o que eu estou descrevendo. A descrição da consciência como infinita é baseada em nossa
experiência atual e direta de estar consciente. A experiência do infinito não é um conhecimento especial ou mágico ao qual eu tenho acesso, que você não possa conhecer. Eu não tenho mais acesso à minha verdadeira natureza da consciência do que você. Da mesma forma, a experiência de estar ciente ou a própria consciência é o pano de fundo sempre presente de toda a experiência. Nunca se experimenta aparecendo ou desaparecendo. Os estados de acordar, sonhar e dormir aparecem e desaparecem nele. Assim como as notícias, o drama e o documentário aparecem sequencialmente na tela, mas a tela não aparece e não aparece sequencialmente. A consciência não está no tempo, está eternamente presente para o seu próprio ser. É por isso que se diz que é eterno, sempre presente agora. Novamente tenho cuidado e tempo para explicar isso, para que, quando ouvirmos que a consciência é eterna, não pensemos que o ensino está falando sobre alguma ideia filosófica, maravilhosa e abstrata, a qual não temos o acesso. É a nossa própria experiência íntima, ou seja, é a própria experiência íntima da consciência que está sempre presente. A consciência nunca teve a experiência de aparecer ou desaparecer. Em outras palavras, não tem conhecimento ou experiência de seu próprio nascimento ou morte. A consciência não precisa ser infinita e eterna. Ela simplesmente precisa ser aliviada das crenças e sentimentos sobrepostos que a fazem parecer temporária e finita. Os sentimentos e crenças sobrepostos que fazem a consciência parecer ser temporária e finita vêm da crença: eu, consciência, sou idêntica ao corpo. Quando a consciência parece se encolher dentro do corpo, parece perder o conhecimento de sua própria natureza eterna e infinita. E, em vez disso, parece adquirir as qualidades temporárias e finitas do corpo. Quando o corpo nasce, parece que a consciência nasce. Se o corpo é masculino ou feminino, a consciência parece ser masculina ou feminina. À medida que o corpo envelhece,
parece que a consciência está envelhecendo. Quando uma sensação chamada solidão aparece, parece que eu, consciência, estou solitário. Quando o corpo se aproxima da morte, parece que eu, consciência, vou morrer. E embora a consciência nunca tenha experimentado o desaparecimento de si mesma, a maioria de nós ainda acredita que quando o corpo morrer, eu, a consciência, morrerei com ele. No entanto, essa entidade, consciência no corpo, que às vezes é chamada de ego ou o self separado, não é um erro, é uma função por meio da qual a consciência é capaz de conhecer ou realizar um segmento ou seção do seu potencial infinito. Manifestação significa forma, e forma significa limitação. Para que a consciência infinita e sem forma manifeste uma forma limitada ou coleção de formas, isto é, o mundo, ela deve desistir do seu conhecimento de seu próprio ser infinito. Ela deve sacrificar o conhecimento de sua própria eternidade para conhecer qualquer coisa além do seu próprio self infinito. Para conhecer um objeto finito, ela deve parecer se tornar um sujeito temporário. Para trazer a manifestação de si mesma, a consciência infinita, indivisível, deve parecer se dividir em duas partes, um sujeito e um objeto, um conhecedor e um conhecido. É por isso que sempre parecemos experimentar o mundo de um ponto de vista limitado. Mesmo quando temos um sonho à noite, para conhecer o mundo sonhado, temos que nos tornar uma pessoa naquele mundo sonhado, do qual ele é conhecido ou visto. Se Mary, dormindo em Londres, quer conhecer as ruas de Nova York, ela tem que ignorar o conhecimento de sua própria mente ilimitada e indivisível e parecer se tornar Jane nas ruas de Nova York. É apenas
como a mente aparentemente finita de Jane, que a mente infinita de Mary é capaz de experimentar as ruas de Nova York. Do ponto de vista de Mary, a experiência interna de pensamentos e sentimentos de Jane e sua experiência externa, as ruas de Nova York, são todas igualmente uma manifestação de sua própria mente indivisível. Mas do ponto de vista de Jane, sua experiência é dividida em um eu no interior, feito de mente, e um mundo no exterior, feito de matéria. Jane, caminhando pelas ruas de Nova York, se torna uma cientista na Universidade de Columbia e ela se dedica toda a sua vida a explorar a natureza da matéria. Ela nunca descobre isso, porque para descobrir a natureza de sua experiência, ela tem que descobrir a natureza da sua própria mente, que a experimenta. É por isso que os físicos em nossa cultura ainda não sabem do que a matéria é feita. Muitos poucos deles estão dispostos a explorar a natureza de suas próprias mentes. Se Jane volta sua atenção para a natureza de sua própria mente, isso a leva para trás, para longe dos objetos que ela estava estudando, em direção ao assunto da experiência. E se ela é devotada, se ela está profundamente interessada na natureza de sua própria experiência e traça a sua mente para trás o suficiente, ela percebe que a sua mente finita é simplesmente uma modulação da mente infinita de Mary que está sonhando. Jane percebe que o conhecimento com o qual ela conhece sua experiência é em si ilimitado e infinito. Em outras palavras, Jane tem que traçar a sua experiência de volta na direção oposta. A mente de Mary foi em uma direção, assumiu a forma da mente de Jane para conhecer o mundo de Jane. E Jane agora tem que viajar de volta na direção oposta para conhecer a natureza daquele mundo. Se Jane quer entender a natureza do mundo dela, ela tem que explorar a sua própria natureza. E é por isso que na tradição tântrica eles dizem: o caminho pelo qual viemos é o caminho pelo qual retornamos. Então, apenas permita que a sua mente afunde cada vez mais na experiência de simplesmente estar ciente. Observe que quando qualquer experiência aparece, isto é, todo pensamento, sentimento, sensação e percepção, ela aparece como uma coloração da consciência. Assim como a tela
se colore para aparecer como a imagem. Estar ciente se colore nas formas de pensar, sentir e perceber. Como pensar, sentir e perceber, a consciência em si parece aparecer como uma multiplicidade e diversidade de objetos e parece conhecer esses objetos do ponto de vista de um sujeito separado. Assim como uma tela parece se velar ao aparecer como a imagem, quando a consciência em si assume a forma de manifestação, ela parece se perder em sua manifestação. A consciência dá a luz ao mundo dentro de si mesma, então parece se perder naquele mundo como um conhecedor separado. Agora, há algumas experiências que o conhecedor separado tem. Isto é, Jane nas ruas de Nova York tem, que parecem ter o poder de convencer o conhecedor separado de sua separação. Experiências de solidão, tristeza, ciúmes, vergonha e assim por diante parecem convencer o eu separado que ele é de fato um eu separado. Mas há outras experiências que o eu separado tem nas ruas de Nova York, que Jane parece despertar nela a memória de sua verdadeira natureza. Quando ela vai para o norte nos fins de semana e caminha no campo, ela percebe que há um relaxamento de sua mente, e à medida que a sua mente relaxa, o seu pano de fundo é sentido. Ela sente isso como uma experiência de paz ou beleza. Claro, para começar, ela é uma cientista, então ela simplesmente descarta a experiência de paz como uma experiência irrelevante e subjetiva. E ainda assim, estranhamente, ela se vê cada vez mais atraída por tais experiências. Ela percebe que alguma de suas experiências tem a capacidade de aumentar o seu senso de separação, mas ela percebe que há outras experiências, certos amigos, caminhadas na natureza, certas exposições ou concertos que têm um tipo de poder neles para relaxar e expandir a sua mente e dar a ela o acesso a essa paz no fundo da experiência. Ouça o som do vento. É apenas a coloração mais tênue da consciência. É como se a mais pálida
aquarela levasse a página branca da consciência, com quase nenhuma capacidade de velar o seu fundo. Na verdade, a translucidez do som, como o vento, parece brilhar com o silêncio do seu fundo. Ouço o som do vento quando a sua cor começa a ficar um pouco mais intensa. E veja quando o som desaparece, tudo o que desapareceu é uma coloração da experiência de estar ciente. A matéria da qual o som é feito não desapareceu, apenas parou de se colorir na forma de um som. Quando o som está ausente, o conhecimento com o qual o som é conhecido ainda está presente. Quando o som está presente, tudo o que há no som é o conhecimento dele. Quando o som desaparece, esse conhecimento não desaparece. Ele apenas perde um nome e uma forma temporária. Então, na transição do silêncio para o som agora, veja que nenhuma nova substância entra na experiência. Agora há o conhecimento, e quando o som aparece, não há mais nada em sua experiência além do conhecimento. É apenas que esse conhecimento se colore e assume a forma do som. Alguns objetos da natureza, obras de arte, as expressões do ensinamento
têm um poder dentro deles, expandem a natureza essencial, enquanto outros objetos experienciais parecem confirmar a mente finita em sua crença e sentimento de separação. No entanto, na realidade, todos os objetos, todas as experiências brilham apenas com a luz de seu fundo. Nenhuma imagem tem a capacidade de velar a tela mais do que qualquer outra imagem, a menos que lhe demos a permissão para fazê-lo. Antes que qualquer experiência nos diga algo sobre um mundo feito de matéria, ou uma mente feita de pensamentos e sentimentos, ela nos diz primeiro sobre a presença da consciência. Todo objeto e experiência, independente de seu conteúdo, brilha principalmente com a sua própria existência. Todo objeto que surge afirma: aqui estou, independente do seu conteúdo. E o ser de cada experiência pertence à consciência infinita. É a consciência infinita. Nenhum objeto ou experiência tem a capacidade de velar a consciência, a menos que lhe demos a permissão para fazê-lo. Caso em que estará em conformidade com a permissão que lhe demos. Observe quando o som aparece novamente. Ele aparece dentro deste campo ilimitado. Ele não é colocado de fora. Surge de dentro do campo e é uma modulação do campo. E quando o som desaparece, pergunte-se: para onde foi o som? Como algo pode se tornar nada? Se era algo e se tornou nada agora, o que aconteceu com o seu algo? E se não era nada antes de se tornar algo, de onde veio o seu algo? Como algo que aparece no tempo pode surgir daquilo que é atemporal? É por isso que William Shakespeare disse: e como a imaginação dá ao corpo as formas de coisas desconhecidas, a caneta de um poeta se volta para moldá-las e dá ao nada aéreo uma habitação local e um nome. Ele poderia ter dito: e como a imaginação dá corpo às formas das coisas desconhecidas, a respiração de um músico respira para dar-lhes forma, para dar-lhes som, e dá ao nada aéreo uma habitação local e um nome. É a consciência infinita em si que livremente assume a forma
da mente finita. E ao fazê-lo, traz o tempo à existência a partir da própria eternidade. Quando abrimos os nossos olhos, a consciência infinita assume a forma da mente finita, na forma de percepção, e traz o espaço do infinito para a existência. O poeta William Blake disse: todo pássaro que corta o caminho aéreo é um imenso mundo de deleite, cercado pelos 5 sentidos. Todo pássaro que voa pelo céu é um imenso mundo de deleite, cercado pelos 5 sentidos. Todo som que flui através da consciência é o ser infinito de Deus, brilhando na forma da mente finita. Toda a experiência é o ser infinito de Deus, livremente assumindo a forma da mente finita para revelar um segmento do seu potencial infinito. Mas ao fazê-lo, nunca conhece ou se torna nada além de si mesma. Tudo é o brilho do ser infinito de Deus. Gratidão.